A seguir, Hora da Notícia. No Dia Internacional da Síndrome de Down, vamos contar a história de uma jovem de 25 anos e como ela está inserida no mercado de trabalho. Como enfrentar e prevenir a violência no ambiente escolar. Para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio a coordenadora do Observatório da Juventude, Educação e Sociedade aqui da UPF, a assistente social Clenir Moreto. Uma oficina de meditação oferecida pela universidade para ajudar os estudantes nos desafios da vida acadêmica. E ainda uma batalha de poesia que o SESC está organizando para a semana que vem, aqui em Passo Fundo. Hoje é quinta-feira, 21 de março, é Hora da Notícia. O programa de hoje começa com a história de uma jovem que todos os dias arruma o quarto, ajuda a mãe em casa, é vaidosa e vai para o trabalho sozinha. Quando chove, pega ônibus ou táxi. No Dia Internacional da Síndrome de Down, você conhece a rotina da Luísa. Meu nome é Luísa, eu tenho 25 anos. Eu faço bem direitinho, calçar a rua e sem calçar com estranho. Eu trabalho do Zafre, da Bela Star, eu pacoto. Eu gosto de lavar louça, arrumar a cama. Eu gosto de estudar. Do colégio. Na tua casa, assim, o que tu gosta mais de fazer? Na minha casa? Nossa, tô pensando. Eu gosto de brincar, jogar bola, pintar, olhar os vídeos do internet, as novelas. Gosta de filme também? Filme. Aula eu quero fazer. Quer fazer aula? Sim. De curso. De quê? De informática. Informática. Para mexer no computador? Mexer no computador. Eu quero trabalhar da caixa. Com o dinheiro. Ah, tu quer cuidar do dinheiro. É importante cuidar do dinheiro. Por causa dos crianças. O Brasil ainda está chocado com a chacina de Suzano, no interior de São Paulo, onde 2 jovens mataram 7 pessoas numa escola. A tragédia chama ainda mais atenção para o problema da violência nas escolas. Por isso, a gente recebe hoje aqui no estúdio a coordenadora do Observatório Juventude, Educação e Sociedade, aqui da UPF, a assistente social Clenir Moreto. Seja muito bem-vinda ao UPF TV, professora. Nós que agradecemos, Kelly, a possibilidade de estarmos aqui debatendo um tema tão importante, né? Professora, a repercussão imediata desse caso, como ela é registrada pelo Observatório da Juventude? Então, nós somos um projeto de extensão vinculado à Cátedra da Unesco, né?
E a Organização das Nações Unidas tem sinalizado assim muita apreensão no aumento do número de casos de violência nas escolas, né? O ano passado, os Estados Unidos, por exemplo, registraram um recorde de casos, né? Nunca foi tanto. Esse ano a gente começa, né, com o Brasil registrando o caso de Suzano. E o observatório ele é uma rede de grupos de pesquisa e de extensão que se propõe a problematizar, né, de que forma essas questões podem ser interpretadas, né, podem ser lidas também pela sociedade para que a gente possa evitá-las, né? Então, uma primeira questão, Kelly, que a gente pode reforçar é de que há que se ter muito cuidado na abordagem, inclusive na abordagem da mídia sobre os casos, né? Porque dependendo do nível de evidência que se dá em relação ao acontecimento de Suzano, que é o que está se fazendo, por exemplo, né? O fato de mostrar o tempo todo o ato em si, né? O fato de mostrar muitas vezes a imagem, né, do menino agredindo, isso pode incitar a violência em outros adolescentes que, em alguma medida, estão sofrendo, né, são vítimas de algumas violências, maiores ou menores, mas que se sentem encorajados, muitas vezes, a cometer o ato. Então, há que se ter muito cuidado na forma de abordar isso, né? É um tema muito delicado. E o observatório também entende, né, Kelly, que esse é um tema que ele não pode ser pensado descolado do entendimento do que a escola significa no contexto da sociedade. Agora, esses casos, é uma percepção que eles estão aparecendo mais vezes, ou eles já existiam e talvez por causa das redes sociais eles chegam ao conhecimento de todos? Eles já existiam, mas eles têm existido muito mais, né? Cada ano cresce, né? Em alguns países 20, 50, 60, o número de casos de massacres em escolas. Mas os casos de violência nas escolas são cotidianos, né? Há ocorrência cotidiana em polícia, em delegacia da criança e do adolescente, né? De crianças e adolescentes que sofrem agressões e daqueles que também cometem. Agora, esse deve ser um trabalho na prevenção, né? Um trabalho conjunto entre os pais e a escola. O que pode ser feito que ainda não está sendo feito pelos pais e pelas escolas, professora? É toda uma sociedade que precisa pensar esse tema, né? Quando a gente fala em sociedade, tem uma primeira questão que é importante tocar, que é a restrição do uso de armas. A sociedade precisa pensar o uso de armas, porque o acesso à arma ele facilita muito o crime e principalmente o crime na escola, né? Mas quando tu dizes assim, os pais e a escola, aos pais cabe um processo de formação, que a gente chama de socialização primária. É lá na casa, eu entendo o que é certo, o que é moral, ético, né? Aos pais cabe esse cuidado. E para isso é preciso olhar para a criança, né? Como falávamos, conectar com a criança e com o adolescente, estar perto, acompanhar. A escola também. Há um estudo recente francês que mostra que as escolas, elas têm fechado, as escolas do mundo todo têm fechado os olhos para a violência, porque há um entendimento de que na escola é preciso aprender, principalmente aprender conteúdos, né? Do ponto de vista de uma concepção ampla de formação, na escola nós precisamos aprender a ser também. Sim. Então, a escola precisa estar atenta e quando a gente pensa assim em como fazer isso, né? Hoje, por exemplo, muitas escolas têm solicitado ao observatório que respondam em como proceder com a criança que chega com medo na escola de sofrer violência. Essas crianças que agora estão com medo, né? Ou até mesmo aquelas que têm se sentido encorajadas em ameaçar, que é o que está acontecendo, elas precisam ser escutadas na escola, né? E elas precisam também estar vinculadas aos pais nessa escuta, para que se faça um trabalho conjunto para entender o que essa violência quer dizer. A professora Cleimir continua conosco aqui no próximo bloco.
A gente vai fazer um intervalo agora e em seguida nós falamos mais sobre esse assunto e também a gente mostra uma oficina oferecida pela UPF para ajudar a tranquilizar os estudantes que enfrentam os desafios da vida acadêmica. Nós já voltamos. E a partir de hoje tem um novo bloqueio na Avenida Brasil, aqui em Passo Fundo. O trecho de estacionamento e da faixa direita, próximo à Rua Olavo Bilac, vai ficar trancado para a renovação do concreto da parada de ônibus. A previsão é que esse serviço encerre na segunda semana de abril. Na próxima semana, a previsão é de execução do asfalto no sentido bairro-centro. Nesse tempo, os trabalhos continuam nos meios-fios e passeios. Amanhã começou mais fria em Passo Fundo, a mínima registrada foi de 12 graus e a máxima não deve passar dos 20. Veja então como deve ficar o tempo nos próximos dias. A sexta-feira será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 10 graus e máxima de 23. O sábado também é de sol com algumas nuvens durante o dia. Pode chover a qualquer momento. A mínima é de 14 e a máxima de 22 graus. E a professora Clenir Moreto segue com a gente aqui no estúdio. Ela que é coordenadora do Observatório de Juventude, Educação e Sociedade aqui da UPF. E hoje também é o Dia Internacional da Infância. Professora, é comum que a gente dê mais atenção para o Dia da Criança, né? Onde a gente faz a alegria da criançada com os brinquedos, mas o Dia da Infância ele acaba sendo esquecido. Merece quais questões merecem atenção nesse dia? Primeiro, pensar que o mundo todo hoje comemora o Dia da Infância, porque a criança há pouco tempo, né, na história, a criança é considerada um sujeito com todos os direitos, né? A criança tem sua subjetividade, sua singularidade, e ela precisa, mais do que tudo, da gente respeito pela condição de ser criança, né? A condição de ser criança cabe muita proteção e muito cuidado. E muito zelo em relação às etapas do desenvolvimento, mas também ao que a gente costuma chamar no observatório do cuidado para que os países não tenham dois tipos de infância, né? Que não tenha uma infância da criança que tem todas as condições, todo o acesso, e a criança que tenha, como por exemplo no Brasil, 6 em cada 10 crianças brasileiras são pobres. Algumas delas fazem apenas uma refeição ao dia. Muitas delas não têm acesso à educação infantil porque não há vagas. Então, nós temos aí muitos temas para discutir sobre a infância, mas principalmente no Brasil, a tarefa que nós temos de avançar nas políticas públicas que tratam da infância. Agora, o que representa pensar a infância, a criança como sujeito, e como escutá-los? Então, as crianças de hoje. A sociedade contemporânea ela sofre de um processo de desconexão com a infância, né? Nunca as crianças tiveram tantos brinquedos e nunca o tempo que nós conseguimos dedicar a elas foi tão pouco, né? E a gente não diz isso no sentido de que nós temos que brincar com as crianças o tempo todo. As crianças também precisam saber e querer brincar sós. Mas o que nós nos referimos quando a gente diz a subjetividade de uma criança, a criança ela tem um contexto cultural, ela tem um espaço, ela tem um tempo, né? E tudo isso deve estar favorável ao seu desenvolvimento. Nós precisamos pensar qual é o ambiente, que lugar é esse que nós estamos destinando para as nossas crianças e que afetos são esses que nós estamos dedicando às nossas crianças. Não à toa, Kelly, que hoje se pesquisa muito a correlação entre o tema das violências nas escolas e as infâncias, né? Porque
muitas motivações das violências, porque sendo a violência um discurso, sendo a violência um jeito de dizer algo, né? As crianças que não são ouvidas, que não são escutadas, porque ouvir e escutar, né? A escuta de uma criança tem uma questão muito importante que se dissemina, a criança birrenta, né? A criança impossível, essas classificações, essas adjetivações que se dá à infância, né? As crianças são crianças e todas essas reações são algumas necessidades que precisam ser escutadas. E como nós não podemos escutar, é muito mais fácil eu classificar e dizer que é uma criança difícil. E tem uma questão muito séria também que a gente entende que a infância não pode ser abandonada em momento algum. Ninguém pode desistir de uma criança, né? Esse cuidado, respeitar os direitos da criança, estar junto com a criança, mas não apenas estar junto, como a gente falava, estar próximo, se conectar à criança. Todas essas vivências dela na infância que vai se refletir depois na adolescência, na vida adulta e que pode ser a prevenção, talvez, dessas violências no ambiente escolar mais tarde também. E como falávamos, né, Kelly, essa experiência amorosa e de cuidado, ela pode estar em todas as classes sociais. Mas é óbvio, né, que algumas crianças, além de não terem experiências amorosas e de cuidado, elas sofrem muito nesse período que não deveria ser de sofrimento, né? O Brasil tem, inclusive, legislações que prevêem impedir de maltratar a criança. Veja, nós somos um país que precisa ter uma lei que nos impeça de maltratar a criança. Então, são questões que nos fazem pensar do quanto nós precisamos avançar no entendimento da infância e de tudo que ela requer. Tá certo. Precisamos avançar muito ainda e discutir muito também sobre o assunto. Muito, sim. Obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia. Nós que agradecemos, bom trabalho Kelly. para o Observatório. Muito obrigada. Obrigada. Um momento para relaxar o corpo e a mente. Assim funcionam as oficinas de meditação oferecidas pelo setor de atenção ao estudante aqui da UPF. Pés no chão, mãos sobre as pernas, braços e ombros descansados. O objetivo aqui é se dedicar à respiração, é sentir e escutar o ambiente como ele é. E como resultado, mente e corpo ficam mais tranquilos, preparados para enfrentar os desafios do ambiente acadêmico. É essa a ideia da oficina de meditação oferecida pelo setor de apoio ao estudante da UPF. O propósito é ajudar os alunos uma vez por semana no intervalo das aulas. Existem estudos já dentro da área da neuropsicologia que comprovam que a meditação tem efeitos tanto na prevenção quanto na redução de estresse, de ansiedade, e isso vem a ser muito importante nos fatores contemporâneos do ambiente acadêmico, onde a exigência, né, é normal, que às vezes seja elevada em período de provas e tal. Nos encontros, que costumam durar cerca de 1 hora, os participantes conversam sobre a prática, que reúne aspectos da técnica oriental e da psicologia. Além disso, também são introduzidos nas práticas da meditação com mediadores que já têm experiência no processo. Um dos principais objetivos assim, das práticas de meditação ou de atenção plena é desenvolver a atenção, né? Mas os benefícios também se estendem para a memória, para outras funções executivas. E essa é só uma das oficinas do SAIS. Ela acontece todas as segundas-feiras aqui no Campus 1 e nas terças na Faculdade de Medicina, no Campus 2, no centro. Para outras informações, acesse o e-mail oficina.sais@upf.br. Agora a gente fala de arte, ou melhor, de uma batalha de poesia. É isso que o SESC está programando para a semana que vem. Confira as informações com a Gisele Borba. Você já ouviu falar no termo slam? Parece coisa de esporte, Grand Slam, só que não. É uma palavra que agora está sendo associada à literatura. Pois é, e aqui em Passo Fundo vai sair o primeiro Slam SESC. Nós vamos conversar um pouco mais com o responsável pelos projetos de literatura do SESC, o Cássio Borges. Explica pra gente um pouco melhor o que significa Slam.
O slam é uma poesia de rua que nasce junto com a cultura hip hop e se estabelece fortemente no Brasil a partir de 2015, no qual poetas com sua poesia autoral vão falá-la e competir entre si para ver qual poesia é melhor. Hoje em dia, olha a foto da risada e zomba, mas aquela era a minha armadura, porque ser como eu queria me dava vergonha. Falar com a minha mãe... É uma poesia falada, mas é uma poesia falada com ritmo, né? Parece que eles vão cantar também, mas sem instrumentos. Justo. O slam ele tem a poesia falada na cadência do hip hop, na cadência do rap, mas sem o auxílio de instrumentos ou objetos. Apenas o competidor, o poeta, com sua poesia autoral e um microfone. E por que trazer esse evento para cá? A gente quer trazer o jovem para dentro do SESC, não só para dentro do SESC, mas para dentro da cultura. Hoje nós atendemos muito bem as crianças, atendemos aos adultos e aos idosos, mas o jovem está fugindo do nosso escopo e a gente quer atraí-lo com algo que seja cultural, que seja efetivo e que eles gostem de participar. E é uma competição, né? Isso, é uma competição. A gente vai ter a primeira etapa no dia 16 de abril, mais 2 etapas, uma em junho e outra em setembro, e a grande final no dia 10 de novembro. Agora, se eu quiser participar, o que eu tenho que fazer? Venha até o SESC ou no telefone 3313-4318. A inscrição é gratuita e para assistir as competições é gratuito também. E na final, o primeiro, segundo e terceiro lugar terão premiação. Agora, é poesia livre, né? Não existe um tema específico, ou seja, as pessoas podem participar com um tema que elas mais se identificarem. Justo. Vai ser avaliado por um professor de língua portuguesa o texto. Por um rapper vai ser avaliada a fala do texto e, independente de tema, você pode escrever sobre o que quiser, mas que seja um tema que fale do universo do jovem, né? Ok, muito obrigada, viu, pela sua participação. Então, reforçando aí a primeira etapa, vai ser no dia 16 de abril, no Teatro do SESC, às 9 horas da manhã. E o programa de hoje termina aqui. Confira também a página da UPF TV no Facebook e fique por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Obrigada pela sua companhia.